No anime Dr. Stone, vemos o nosso protagonista curando durante a primeira temporada um caso de pneumonia numa das personagens daquele ar. Só que quando a gente viu essa passagem na obra, a gente ficou com a seguinte pergunta: será mesmo que é possível, em um mundo onde você só tem pedras e gravetos, curar um caso de pneumonia? Será que tem alguma evidência científica sobre isso? Algum respaldo médico? Bem, se você quiser descobrir, não sai daí que o conteúdo de hoje está 10. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao MedTudo, o canal que mede tudo sobre a medicina. E no vídeo de hoje, como falávamos, a gente vai discutir se realmente a pneumonia de Dr. Stone tem alguma relevância científica. E para que o conteúdo desse vídeo de hoje fique mais dinâmico, eu vou dividi-lo em duas partes. Primeiro, a gente vai ter uma discussão clínica, eu vou contextualizar um pouco a pneumonia do caráter fisiopatológico, para a gente poder depois discutir especificamente o caso do anime Dr. Stone e fazer o link e a discussão e a análise da obra, certo? Então vamos lá. Começando então a abordagem médica do que é pneumonia, a primeira coisa que a gente precisa entender é que pneumonia é uma infecção das vias aéreas, principalmente do pulmão, porque o nosso trato respiratório ele pode ser dividido em regiões que vão desde a cavidade nasal até as porções mais terminais do pulmão, que são os alvéolos. Assim, fica fácil entender que quando a gente tem uma pneumonia, que é a infecção do trato respiratório inferior, ou seja, o mais baixo, como os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, geralmente o quadro médico que se apresenta ele é mais grave. Guarda essa informação. Entendido isso, um dos pilares centrais acerca da pneumonia envolve a causa, o patógeno que leva ao desenvolvimento dessa condição. E isso é de vital importância para a gente conhecer e entender, porque é esse patógeno que vai guiar o tratamento posterior da pneumonia. Então, saber se uma pneumonia é bacteriana, ou se a pneumonia é viral, ou se a pneumonia bacteriana é causada pelo streptococo, pelo pneumococo, ou se a pneumonia viral é causada pelo Covid, é de vital importância para os médicos conseguirem tratar a doença e vai mudar totalmente o tratamento. Outra informação importante para você guardar aí na sua cabeça, hein? Entender a sintomatologia da pneumonia fica então muito fácil, porque a gente vai ter quadros de falta de ar, tosse, coriza, catarro, dispneia, dor torácica, enfim. Para que fique claro o mecanismo que causa esses sintomas, é preciso que a gente vá e analise o sítio de infecção da pneumonia. Então, como dizíamos, a pneumonia tem um sítio de infecção nas porções mais terminais do pulmão. A princípio, quando a gente faz uma análise microbiológica, uma análise microscópica, a gente observa que quando essa bactéria chega na mucosa do alvéolo, começa a agredir essa mucosa, você vai ter uma reação do nosso corpo, do nosso sistema imune, mediada por neutrófilos, causando uma inflamação no local, que a princípio ela é boa, porque ela é como se fosse uma defesa do nosso corpo, mas caso não seja tratada a tempo, você pode ter uma complicação dessa pneumonia, que pode sim levar uma pneumonia a constituir um quadro fatal. Então, como funciona isso exatamente? Se tivermos uma pneumonia viral causada por um vírus, geralmente essa reação inflamatória do nosso corpo já é suficiente para conseguir conter a infecção e dentro de alguns dias você tem uma diminuição desse quadro de pneumonia, do quadro inflamatório. E você tem a resolução do caso. Agora, o problema realmente, na maioria das vezes, consiste quando você tem uma pneumonia bacteriana. Porque quando você tem a bactéria é muito difícil para o nosso corpo sozinho, em algumas vezes, conseguir resistir a ela. E aí que você começa a ter as complicações graves da pneumonia, que podem ser causadas pela própria bactéria, ou seja, se a bactéria ela consegue invadir cada vez mais progressivamente o nosso corpo e atingir a corrente sanguínea, a gente pode ter um quadro de sepse. A sepse nada mais é do que quando a bactéria ela atinge a corrente sanguínea e consegue se espalhar para todas as regiões do corpo, causando um choque, uma instabilidade hemodinâmica, o que leva o ser humano à morte, à falência generalizada dos órgãos. Por outro lado, mesmo que a bactéria ela fique contida na região do trato respiratório inferior, se o nosso corpo ele tem uma resposta imune postergada, os danos que o nosso próprio sistema imune causa ao corpo são responsáveis pelas piores sintomatologias de um quadro de pneumonia. Então, por exemplo, quando você tem pneumonias muito alargadas, que tem um tempo de evolução muito grande, não é incomum que o edema inflamatório cause uma dispneia, uma falta de ar tão importante que você prejudica a oxigenação dos tecidos, levando a um quadro de hipóxia. Além disso, as citocinas liberadas nesse processo da resposta inflamatória, como por exemplo o fator de necrose tumoral, o TNF, causam uma elevação da temperatura corporal, que é a febre, que é responsável, olha só, por poder causar convulsões nas pessoas que também podem ter repercussões muito negativas para a saúde.
E por fim, a própria congestão sanguínea na região do pulmão, mediada por esse processo inflamatório, pode fazer com que, considerando que você perde a integridade dessa mucosa, quadros de manifestação sanguinolenta do aparelho respiratório, como por exemplo a hemoptise, que nada mais é do que tossir sangue, tão comum nas pneumonias de grau preocupante, sérias na medicina, como por exemplo a tuberculose. Bem, entendido isso, eu acho que agora a gente já pode passar para a discussão do anime em si, para a gente fazer um link e ver se realmente é verossímil o tratamento que foi proposto com aquele antibiótico, a sulfa, como é dito no próprio anime. Então vamos lá. Ao analisarmos o anime Dr. Stone, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a sintomatologia da sacerdotisa. Todo mundo sabe que ela apresentava um quadro de fraqueza generalizada, ela não conseguia fazer nenhuma atividade que exigia grande esforço, como longas caminhadas, levantar peso, enfim. A resposta para isso a gente já sabe, já que a pneumonia, por liberar citocinas como o TNF e causar hipóxia tecidual, acaba levando essa astenia, essa fraqueza generalizada. Ainda mais no caso da sacerdotisa lá do Dr. Stone, até porque ela teve esse quadro de pneumonia por um longo período. Dá a entender que foram mais de anos com essa doença, o que aponta também para o grau de congestão sanguínea na circulação pulmonar, que explicaria essa falha de continuidade da mucosa que causa hemoptise, ou seja, no anime a gente vê a personagem tendo hemoptise, tossindo sangue. Ou seja, o caso dela provavelmente era uma pneumonia bacteriana, uma pneumonia muito séria. E aqui fica a grande primeira pergunta, né, sobre o caráter científico do anime. Será mesmo que um paciente com uma pneumonia tão grave consegue suportar, sobreviver por vários anos, como foi o caso da sacerdotisa? Ou então o que aconteceu foi que ela foi infectada por uma bactéria menos patogênica, mas por não ter um tratamento ao longo do tempo, acabou piorando? Fica a indagação. Enfim, um outro ponto que foi interessante no anime foi como o protagonista examinou a sacerdotisa para saber que ela tinha uma pneumonia. Ou seja, ele fez um exame físico, ele auscultou o pulmão, e o mais incrível de tudo isso foi que ele detectou a egofonia, que nada mais é do que quando o paciente ele emite um som que lembra o som emitido por uma cabra ao pronunciar a vogal E, enquanto o avaliador, o médico, ausculta o pulmão, já que esse sinal semiológico indica sim pneumonia. Fora a própria análise microscópica dos principais patógenos da região que explicaria qual foi a bactéria responsável por causar a pneumonia na sacerdotisa. No caso, o protagonista ele avalia alguns roedores, certo? Alguns animais da região com um microscópio e descobre sim que provavelmente você tem um pneumococo, um patógeno mais simples, infectando e causando a pneumonia na sacerdotisa. O que por um lado é até bom, né? E traz um pouco mais de sentido para a obra. Por quê? O protagonista ele desenvolve um antibiótico que é a sulfa. A sulfa é um antibiótico, primeiro que ele é inorgânico, certo? Ele não depende de uma substância viva derivada de uma penicilina, de um cogumelo, por exemplo. E de uma forma geral, nos dias de hoje, o espectro de ação desse tipo de antibiótico ele acaba sendo mais reduzido, mais fraco, ou seja, ele só consegue combater patógenos mais inocentes, como é o caso da obra. E que é referenciado pelo próprio protagonista, como ele fala, né? Se fosse um caso de tuberculose, simplesmente a sulfa não iria resolver. E é por isso que é tão legal assistir esse anime, essa obra, conhecê-la e ver como que a ciência influi na vida das pessoas, principalmente na medicina. Era mais isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha. Forte abraço e até a próxima.